Boa noite. Hoje iremos falar sobre a influência do manejo mecânico e da adubação verde nos atributos do lato solo. Bem, eu resumo meu trabalho. O trabalho teve como objetivo avaliar o tempo mecânico do solo e da adubação verde cumulativa durante 22 meses na qualidade física do solo. O delineamento utilizado foi de blocos ao acaso, em esquema fatorial 2 por 2 por 3, com 4 repetições, sendo eles o fator 1, esferificação ou não, fator 2, semeadura com disco duplo ou haste sulcadora, e fator 3, plantas de cobertura, nabo forrageiro, aveia preta, mix de culturas e pousio. Aqui é a haste sulcadora. Aqui, pessoal. Aqui é a aveia, o nabo mais ervilhaca. E aqui é a escarificadora. Os atributos do solo foram avaliados por meio de amostras indeformadas, resistência à penetração e profundidade da cultura da soja. A resistência à penetração após 22 meses da escarificação evidenciou redução da compactação do solo, refletindo a atuação com adubos verdes. A sulcadora foi uma alternativa viável para reduzir a RP na camada de 0,05 e 0,15 metros de profundidade. O cultivo de nabo mais aveia ou mix de culturas reduziu a ARP durante os ciclos das culturas comerciais. Minha introdução, então. O sistema de semeadura direta, ele é um dos mais usados atualmente no mundo inteiro e mais importantes sistemas de manejo do solo. Esse sistema é adotado em mais de 117 milhões de hectares espalhados no mundo, sendo que somente aqui no Brasil estão cerca de 32 milhões. Compactação superficial. A compactação superficial, ela geralmente ocorre através do maquinário agrícola, do alto fluxo, e ela também pode ocorrer através da monocultura de soja e pousio, ou sucessões por vários anos de soja e milho safrinha, ocupando em torno de 90% da área com semeadura. Compactação superficial. A compactação superficial do solo, ela geralmente ocorre através do intenso tráfego de maquinários agrícolas no solo e geralmente ela ocorre quando a umidade está muito alta. E isso causa uma compactação superficial no solo. Bem, a compactação no solo, ela é uma alteração estrutural onde ocorre a reorganização das partículas. Bem, a compactação do solo, ela dificulta as trocas gasosas do solo com o ar, assim como os nutrientes e o sistema radicular da planta, ela sofre mais com a compactação do solo, porque ela tem que fazer mais força e não vai conseguir, e vai acabar não tendo uma produção boa, digamos assim. Qualidade física do solo. É indispensável para os agricultores conhecerem essa qualidade física do solo. Eles podem diagnosticar a qualidade física do solo através determinando a densidade do solo e da porosidade do solo, e assim como a resistência à penetração. Sendo assim, é de grande importância aos agricultores entenderem o processo de compactação do solo para que achem formas viáveis e busquem soluções para os efeitos serem menores da compactação do solo. Práticas mecânicas. Bem, com o uso de práticas mecânicas associado a plantas de cobertura que têm um sistema radicular agressivo para a descompactação do solo, a alternativa para formar macroporos estáveis e assim melhorando a qualidade do solo. Uma alternativa para formar macroporos, assim aumentando a qualidade do solo. E no final de tudo, isso ocorrerá numa maior produção. Metodologia. Pesquisa experimental em campo. Foi uma metodologia do tipo qualitativa. Foi conduzida na Fazenda Escola Universidade Estadual do Centro-Oeste Unicentro.
Guarapuava, Paraná, onde a altitude média de 1.100 metros, e o experimento foi executado em campo sistema de semeadura direta. Clima da região. O clima da região é subtropical mesotérmico, úmido. A temperatura média anual lá é de 16,8 graus Celsius. A média máxima é de 36 graus Celsius. E a mínima é de 6,8 graus. E a precipitação média anual é de 2.000 milímetros e a umidade relativa é de 77,9%. Delineamento. O delineamento ele foi subdividido em 2, 2 e 3, sendo o primeiro constituído da esterificação ou não no sistema semeadura direta. O fator 2 foi constituído de duplo disco ou haste sulcadora no sistema de sulcamento da semeadura. O fator 3 foi constituído de uso de espécies de plantas de cobertura: nabo forrageiro, aveia preta, mix, aveia preta, nabo forrageiro, centeio, envilhaca e tremoço azul. Repousil, que não teve plantio no inverno. Escarificação. A escarificação foi realizada em julho de 2017, seguido de implantação de culturas de cobertura, e durante a implantação da cultura do milho safra 2017 e 2018. Foi realizado o uso de sulcador ou disco duplo. Semeador e condução da cultura da soja. Após a condução das plantas de cobertura de 2018 e após o cultivo da soja em 2018 para 2019, foram avaliados atributos físicos do solo por meio da coleta de amostras indeformadas coletadas com anéis volumétricos de 100 centímetros cúbicos. Os anéis foram coletados com auxílio de um macaco hidráulico, a fim de causar menor deformação possível das amostras. Avaliação da massa de 1.000 grãos em gramas e produtividade de grãos de soja. As plantas foram trilhadas para a obtenção dos grãos e após isso elas foram pesadas em uma balança de precisão. Os dados da produtividade foram corrigidos para 13% de umidade e convertidos para a produtividade em quilo por hectare. Análise e comparação. Os dados foram submetidos a uma análise de variância e as médias foram comparadas por meio de teste de Turkey, pelo software Cisvar Ferreira 1998. Resultados de discussão. A resistência do solo à penetração, em abril de 2018, após o cultivo de milho, em decorrência dos fatores de escarificação, letra A, mecanismo de sulcamento B e plantas de cobertura C. O NS é quando não há diferença, e o asterisco é quando acontece uma diferença significativa pelo teste de Turkey. Aqui a gente pode observar os gráficos. Figura 2. Resistência do solo à penetração. Em outubro de 2018, após cultivo de adubos verdes. Figura 2. Resistência do solo à penetração. Em outubro de 2018, após cultivo de adubo verde, em decorrência dos fatores de escarificação A, mecanismo de sulcamento B e plantas de cobertura C. Aqui a gente observa os gráficos. Resistência do solo à penetração. Em abril de 2019, após cultivo de soja em decorrência dos fatores de escarificação A, mecanismo de sulcamento B e plantas de cobertura C. Aqui a gente observa os gráficos. Densidade do solo na camada 0 e 10 metros de profundidade após cultivo de plantas de cobertura em 2018, em decorrência dos fatores com e sem escarificação A, mecanismo de sulcamento e plantas de cobertura B, e tratamentos seguidos de mesma letra maiúscula não diferem entre si para o fator tubação verde. Figura 4. Densidade do solo na camada de 0
10 centímetros de profundidade após cultivo de plantas de cobertura em 2018, em decorrência dos fatores com e sem esclerificação, letra A, e mecanismo de sulcamento de plantas de cobertura, letra B. Os tratamentos foram seguidos da mesma letra maiúscula não diferem entre si para o fator adubação verde. Tratamentos seguidos de mesma letra minúscula não diferem entre si para o fator mecanismo de sulcamento pelo teste Tukey. E a gente observa o gráfico com esclerificação e sem esclerificação. A densidade sem esclerificação foi muito maior do que com esclerificação, ou seja, o solo aqui é muito mais compactado do que com esclerificação. E aqui a gente observa o mix fóssil nabo mais aveia. Figura 5. Macroporosidade na camada de 0 a 10 centímetros de profundidade após cultivo de plantas de cobertura em 2018, em decorrência dos fatores com e sem esclerificação, letra A, e o mecanismo de sulcamento e plantas de cobertura B. Aqui a gente observa os gráficos. A macroporosidade com esclerificação é muito maior do que sem esclerificação, como a gente observa aqui no mix, fóssil, nabo e aveia. Figura 6. Microporosidade na camada de 0 a 10 centímetros de profundidade após cultivo de plantas de cobertura em 2018, em decorrência dos fatores esclerificação, mecanismo de sulcamento e plantas de cobertura. Figura 7. Densidade do solo A e B, macroporosidade C e D e microporosidade E e F, na camada 0 a 10 centímetros e 20 centímetros de profundidade após cultivo de plantas de cobertura em 2018, em decorrência do fator esclerificação, mecanismo de sulcamento e plantas de cobertura. E a gente observa os gráficos. Figura 8. Densidade do solo de 0 a 10 centímetros de profundidade após cultivo de soja em 2018 e 2019, em decorrência do fator esclerificação, mecanismo de sulcamento e plantas de cobertura. E a gente observa os gráficos. Figura 9. Macroporosidade do solo de 0 a 10 centímetros de profundidade após cultivo de soja em 2018, em decorrência do fator esclerificação, mecanismo de sulcamento e plantas de cobertura. Aqui está o gráfico. Figura 10. Microporosidade na camada de 0 a 10 centímetros de profundidade após cultivo de soja em 2018-19, em decorrência dos fatores mecanismo de sulcamento, letra A, esclerificação e plantas de cobertura B, e os tratamentos seguidos de mesma letra maiúscula não diferem entre si para fator de plantas de cobertura. Tratamentos seguidos de mesma letra minúscula não diferem entre si para fator de esclerificação pelo teste Tukey. A gente observa. Figura 11. Densidade do solo, letra A, macroporosidade B e microporosidade C, na camada de 0 a 10 centímetros a 20 centímetros de profundidade, após cultivo de soja de 2018 e 2019, em decorrência dos fatores de esclerificação, mecanismo de sulcamento e planta de cobertura. E a gente observa os gráficos. Figura 12. Massa de 1.000 grãos e produtividade de grãos da cultura da soja na safra 2018 e 2019, em decorrência dos fatores de esclerificação, mecanismo de sulcamento e plantas de cobertura. Aqui estão os gráficos. Considerações finais. Esclerificação. A resistência à penetração após 22 meses após a esclerificação evidenciou redução na compactação do solo em conjunto com os adubos verdes. A tessucadora é uma alternativa viável para reduzir a resistência à penetração na camada de 5 centímetros a 15 centímetros de profundidade. Cultivo
de nabo mais aveia ou mix de culturas. O cultivo de nabo mais aveia ou mix de culturas permitiu reduzir a resistência à penetração durante o ciclo das culturas comerciais instaladas na sequência. Os atributos físicos destacaram alterações no solo na camada de 0 a 10 centímetros de profundidade, devido à atuação das plantas de cobertura na macroporosidade do solo, assim como menor densidade do solo, após 16 meses da escarificação e após o cultivo de plantas de cobertura. Atributos físicos do solo. Os atributos físicos do solo não detectaram alteração na camada de 0 a 10 centímetros, 10 a 20 centímetros de profundidade após o cultivo da soja, 22 meses após a escarificação. A escarificação, adubos verdes e o uso de ácido sulfadora não proporcionou alteração significativa na produtividade da cultura da soja latossoa. Efeitos positivos da adoção de mais de um método de manejo mecânico e biológico. Eles possuem a capacidade de alterar a estrutura física do solo, modificando os atributos físicos, como menor densidade do solo, resistência à penetração e maior macroporosidade, aprimorando a qualidade do solo, com reduzida interferência da produtividade de soja até o momento.